Preparados para o capítulo 45? Então vamos lá, pega a tua Bíblia, abre ela no capítulo 45 do livro de Gênesis. Vamos meditar na palavra. E aí, você está firme no propósito? Então vamos lá. José dá-se a conhecer aos seus irmãos. Até que enfim, chegou a hora da grande revelação. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Tá certo, né? Gente, tem pessoas que eles espalham a vida deles para todo mundo. Tem pessoas que ele não consegue guardar a sua casa, não consegue guardar a sua família. Ele sai expondo, sabe? E conta tudo que acontece dentro de casa para os vizinhos, para os amigos, né? Mas José não, José é prudente. O que aconteceu na família dele deveria ficar entre eles, né? Então José manda todos os egípcios que estão ali naquela sala se retirarem, porque agora a conversa é entre eles, a conversa é de família. Guarda os teus segredos. Ninguém precisa saber o que está acontecendo na tua casa. Ninguém precisa saber o que está acontecendo dentro da tua família, porque muitas pessoas, ao invés de te apoiar, vão te julgar. Muitas vezes as pessoas, ao invés de orar por você, elas vão falar mal de você pelas costas. Então ninguém precisava ficar sabendo. José manda todo mundo sair. Só fica os meus irmãos aqui, né? E levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos entre lágrimas, Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmado diante de sua face. Eles não acreditavam que José sobreviveria sendo escravo, Eles não poderiam imaginar que Deus guardaria ele. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai vós a mim. Gente, isso aqui é lindo. Quem nos lembra isso aqui? Essa frase aqui nos lembra quem? O nosso Cristo, E ele disse em sua palavra: chegai-vos a mim, chegarei a vós, Olha que coisa linda. Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou. Lembra mais uma vez quem? Jesus, Quando ali ele se revela, para aquele que o traiu, para aqueles que não acreditaram nele. Eu sou. E quando Jesus fala essa palavra no Getsemane, não fica meu irmão, em cima dos seus próprios pés. Ninguém consegue ficar em pé, ninguém consegue ficar parado diante dessa frase que saiu da boca de Jesus. Quando Jesus diz: eu sou, ninguém consegue ficar de pé. Jesus estava se revelando ali entre os seus inimigos, Entre aquele que o traiu. Agora José está fazendo a mesma coisa. Eu sou José, diante dos seus irmãos que o venderam, que o traíram, A quem vendeste para o Egito? Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pense aos vossos olhos, nem vos pese aos vossos olhos, porque haverdes vendido para cá, por mim haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante da vossa face. E sabe o que José está dizendo aqui? Deus me enviou primeiro para guardar a vida de vocês. Que amor é esse? Deus o enviou primeiro. Deus enviou a José primeiro para guardar a vida dos irmãos dele. Um dia Deus sabia, vai ter um povo que vai precisar, que vai passar fome, mas eu vou enviar alguém primeiro,
porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olha que coisa linda! José entendeu que tudo aquilo que ele havia passado, todo aquele sofrimento, todos aqueles momentos, era a mão de Deus agindo ali. Era Deus que o havia enviado na frente para proteger o seu povo, para guardar a promessa. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai. Dize-lhes: assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na casa de Gósen. Estará perto de mim, tu, teus filhos, e os vossos filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos veem, e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que vos fala, e fazeis saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos, e fazei descer meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também no seu pescoço. Coisa linda! Quanto tempo José esperou por esse abraço, um abraço sincero do seu irmão. Quanto tempo! Faraó ouve falar dos irmãos de José, e beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José são vindos. E percebeu bem e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. E disse Faraó a José: dize os teus irmãos: fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai, as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerei a fartura da casa. A ti, pois, é ordenado fazer isso. Tomai-vos da terra do Egito carro para vossos meninos, para vossas mulheres e para vosso pai, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. E José deu-lhes carro conforme o mandado de Faraó, também lhe deu comida para o caminho, e todos lhe deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de vestes. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, e pão, e comida para seu pai, para o caminho. E despediu-se os seus irmãos, e partiram, e disse-lhe: não contendais pelo caminho. E subiram do Egito, e vieram à casa de Canaã, a Jacó seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhes ele contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E disse Israel: maneiro, né, isso aqui?
porque tem hora que a Bíblia chama ele, ó, reviveu o espírito de Jacó, né? Aqui diz que o espírito dele desmaiou, né? Ele ficou sem acreditar, e a Bíblia vai chamar ele de Jacó. Agora, quando, né, ali ó, e disse Israel, basta, vive, agora ele já se recuperou, aí Deus vai chamar ele novamente, a palavra chama ele de Israel novamente, né? Parece que é assim, quando é alguma fraqueza, Deus vai chamar ele de Jacó. Agora, quando é uma coisa assim, né, tipo, mais forte, Deus vai chamar ele de Israel, né? E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que eu morra. Interessante isso, né? Tem horas que a Bíblia chama ele de Jacó, que é mostrando ali as suas limitações, mostrando ali a sua pequenez, que ele está cheio de coragem. Ele diz, é Israel que lutou com Deus. Parece que está fazendo essa de diferenciação, né? Quando é uma fraqueza, tipo, meu espírito desmaiou, você é Jacó. Aí quando fala, basta, né? Quando Israel diz, basta, eu vou ver o meu filho, aí parece que a Bíblia está nos lembrando, é aquele que lutou com Deus, é o Israel que lutou com Deus, né? E venceu. Olha que coisa linda, gente, que palavra, né? Aqui a gente vai ver, né, toda assim a reconciliação, né? José não guarda mágoas em seu coração e José, ele acredita, né, que foi Deus regendo, né, a sua vida, foi Deus cuidando dele todo momento. Deus não é um Deus que fez a criatura, que criou e depois abandonou. Não, Deus é um Deus que permanece quando todos vão embora. Deus fica, ele fica. É lindo de ver essa palavra, muito linda mesmo. Gente, olha que interessante, muitos teólogos, né, eles veem José nesse capítulo 45 como um tipo de Cristo, uma prefiguração de Cristo, né? Rejeitado e exaltado, né? José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, mas tornou-se o salvador deles, né? Assim como Jesus também, ele foi rejeitado pelos seus, mas foi exaltado por Deus. Oh, glória a Deus, né? O próprio José diz, né, que Deus o havia enviado para salvar vidas, né? E Cristo veio para salvar a humanidade da morte eterna, né? Aí é interessante quando a gente ouve José dizendo assim para os seus irmãos, eu sou, né? Quando José diz para os seus irmãos, eu sou, parece que está ecoando, né, em nossos ouvidos o eu sou que Jesus disse, né? Ali revelando-se aos pecadores que o traíram, né? Parece que a gente está ouvindo. E quando Jesus, ele vai falar, né, ali com aqueles pecadores no Getsemane, né? Quando Jesus diz, eu sou, não há quem fique sobre os seus pés, diante da glória que havia ali naquelas palavras, porque o próprio Cristo, o próprio Senhor dos Senhores, estava se revelando ali como o grande eu sou, né? A gente vê perdão e graça, né? José, ele vai receber seus irmãos culpados com graça. Com graça, gente, com graça. Quem faz isso, né? É um coração imenso, né? É somente alguém que tem Deus dentro do seu coração é capaz de fazer algo parecido, né? Ou igual ao que José fez, né? Seus irmãos eram culpados, mas José, ele vai recebê-los com graça, com provisão, gente. Ele vai dar vestes novas para os seus irmãos, né? Ele vai dar ali o melhor da terra do Egito para os seus irmãos, né? Sem condenação, tipificando o perdão de Cristo Jesus por nós naquela cruz. O perdão, né, de José, assim, ele não é uma negação da dor, do crime que os irmãos cometeram contra ele, né? Mas é um ato da graça, focando na restauração, gente, porque só Deus faz isso. Deus, ele vem, restaura a família. Deus, ele vem, coloca as coisas no lugar. José tem esse entendimento, né? Que essa é a vontade de Deus, né? Que ele aceite seus irmãos, que ele perdoe seus irmãos. Ele entende que ele foi levado para lá por Deus, que o arrependimento ali se torna visível,
na fala de Judá, quando Judá lhe faz aquele, né, discurso, né, que saiu do próprio coração dele, né? É necessário, né, também para reconciliação, ambas as partes, né, um estar arrependido e outro oferecer perdão, né? Que coisa linda esse capítulo 45, né? A gente vê também ali que José vai colocar eles para morar em Goze, né? Eles foram viver naquela terra que era a melhor do Egito. Isso como providência de Deus, né? Porque Deus estava ali providenciando um lugar para o seu povo, né? Para que o seu povo pudesse crescer, né? E se tornar uma nação distinta, sem se assimilar, né, ali com os povos pagãos daquela época, né? Vai ver, né, que Gênesis 45 é uma demonstração, né, que a soberania e a misericórdia de Deus podem trazer o bem, né, apesar de todo o mal que foi feito. É interessante quando a gente vê José ali dizendo, né, apesar do mal que vocês me fizeram, o mal que vocês me fizeram foi o bem que Deus me trouxe. Que coisa linda, é muito bom meditar na palavra. Continue assim, continue firme no propósito. Não para não, não desiste não. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Ele abençoe e guarde a tua vida. Não só hoje, mas para sempre. Amanhã nós estaremos no capítulo 46. Para a glória de Deus. Amém? Tchau.